Você está ligado aqui na Itaberá, na Boca do Povo. Nós vamos com você até o meio-dia, agora recebendo a visita do Padre Marcelo Martendal, que é pároco da Catedral São Paulo Apóstolo. Vamos falar sobre fé, os ensinamentos de Cristo para um mundo melhor. Bom dia, Padre. Obrigado pela participação. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo aqui pela Rádio Itaberá. Satisfação poder nos comunicar nesta manhã, dentro deste clima pascal que nós estamos agora vendo. Ontem foi domingo de Páscoa e pela fé, pela liturgia, nós continuamos a viver a Páscoa por 50 dias. E essa primeira semana é a 8ª de Páscoa, então ainda minha saudação também de uma abençoada Páscoa a cada um de vocês, a cada uma de suas famílias, as suas realidades de trabalho e de vida. A reunião familiar ontem de Páscoa foi um pouco diferenciada por toda a tragédia que nós vivemos aqui na semana passada e um pensamento sobre o sentido da vida, que também é esse período da Páscoa, né, Padre? Isso, desde dos encontros de família, como você colocava, e também as celebrações foram marcadas muito por este aspecto, né? Semana passada, em alguns momentos de comunicação, a gente já colocava, estávamos na Semana Santa, onde nós fazíamos memória do Cristo inocente, que é morto por aqueles que se deixam levar pelo mal. E tivemos essa tragédia aqui na nossa cidade, dessas 4 vidas inocentes que foram ceifadas, aquelas crianças que ficaram feridas, mas esse número é muito maior, porque esse ferimento vai além do ferimento físico, esse ferimento emocional, agora de cada um, o psíquico de cada um, e assim também cada uma das celebrações foi vivida, ainda nesse clima, dentro da cidade de luto, dessa tristeza em algum aspecto, mas nós queremos iluminar cada uma dessas realidades, e a Páscoa então vem para que possa ir colocando dentro do coração, na mente também a esperança. É um tempo de reflexão, de rever atitudes, mas não podemos, sem dúvida, nos estagnar, parar. A mensagem do ressuscitado vai dizer para nós, não tenhais medo, medo no sentido de ficarmos aqui paralisados, né? E esses olhos agora precisam ser iluminados. E é esse caminho que pela fé nós vamos fazendo também nestes dias. A fé é muito importante, né? E essa reflexão toda é muito importante para que as pessoas parem, olhem, revejam suas atitudes e coloquem a fé também nessa revisão, Padre? A fé é base para nós, né? Vai ser ela que vai ser socorro aí quando vai faltando-nos as nossas seguranças humanas, e muitas vezes a gente acaba esquecendo, quando tudo está muito bem, desse aspecto de fé. Nesses momentos a gente, então nessa revisão, começa a lembrar-se a quem vamos acorrer, e então lembrar-se de Deus que está sempre ali, sempre disposto a querer a cada um de nós. E a fé autêntica é essa, claro, tem a fé no sentido de a gente quando a gente reza, está ali em virtude da fé que a gente tem, mas a fé deve ser transmitida também nas atitudes e nos atos. E por esta fé, por este fato que é trágico, sim, não queríamos que essa situação tivesse acontecido. Mas o que vai sendo revisto das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, então a gente vê esses procedimentos nas escolas, os cuidados para com os alunos, as autoridades têm tido essa atenção, mas como um todo, como famílias também, que atenção que nós damos um para o outro, quantas vezes a gente acaba no ritmo frenético todo nosso, não dando a devida atenção, não dando o devido valor. Então, saber viver cada momento, ter essa sensibilidade, ter essa compaixão. E a fé, como dizia, a fé vai para além do aspecto racional, precisamos ter uma compreensão também daqui, mas esta fé é esse sustento, é esse socorro, e a fé autêntica é esta fé que vai sendo vivida. Como conduzo a minha vida, como construo a minha família, que tipo de ser humano tenho sido, é assim que a fé vai nos conduzindo e guiando. Quais as lições, padres, e ensinamento que Cristo nos deixou para um mundo melhor? Jesus é a encarnação do amor de Deus, né? Se a gente vai sintetizar toda a mensagem de Jesus, está aqui o amor. Agora sim, claro, temos que refletir que amor é este, né? Quando a gente fala muito, a palavra amor está muitas vezes na nossa boca, né? Tantos poemas, poesias sobre amor, tantas canções sobre o amor, mas que amor é este? O amor de Jesus, sabemos, não é um amor egoísta, não é um amor interesseiro, mas é um amor como nós celebramos agora na Sexta-feira da Paixão, um amor que faz da vida dom, doação. Ele se doa totalmente para dar vida a cada um de nós. E ele veio ensinar-nos, ele sintetiza, vamos assim dizer, né? Quando foi questionado lá pelos judeus que tinham cerca de 613 mandamentos. E ele foi questionado, qual é o maior desses mandamentos todos? E Jesus então vai dizer, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si. Se nós pegamos os 10 mandamentos da lei de Deus, estão aqui.
esses 3 primeiros mandamentos da lei de Deus lá estavam esse voltar-se para Deus, os demais todos nesse relacionamento para com o próximo. Então, este amor, o amor a Deus e o amor ao próximo como a si. Jesus veio ensinar o amor. Jesus veio ensinar a construirmos a paz. É isso que o ressuscitado vai também comunicar. A paz esteja convosco. Mas esta paz, o que é? A gente olha a paz num sentido de ausência de guerras, sim, também nesse aspecto aqui, mas a paz é fruto de uma dignidade de vida para cada pessoa, que cada um tenha condições de ter saúde, de ter moradia, de ter acesso à educação. Então, tudo aquilo que a gente vai falando nesse sentido aqui para construir esta verdadeira paz que Jesus veio falar. Então, ele veio trazer dignidade para cada pessoa, veio resgatar aqueles que estavam colocados à margem, menosprezados. Então, a mensagem de Jesus está aqui. Está naquilo que é um verdadeiro amor, está nesse compromisso com a justiça, no compromisso com a paz. Nós somos uma sociedade doente, padre? Está faltando mais fé no nosso coração? A gente percebe que vamos adoecendo enquanto humanidade, né? E esse adoecer quer dizer, a gente, muitas vezes, quem sabe, fisicamente, aparentemente, estamos bem, mas, como dizia aqui, a gente tem essa questão do psíquico, do emocional, do espiritual. E se a gente vê, nós estamos muito adoecidos, ou estamos adoecendo, né? Qualquer coisa, quantas vezes o nosso ímpeto é responder pelos impulsos, e é crescente ainda no nosso tempo a questão de violência, e aqui, como vimos neste fato ali, e a resposta muitas vezes é isso. Essa falta de diálogo, é um impulso simplesmente, são atos violentos. E essa questão do espiritual, muitas vezes acaba ficando bastante esquecido. E aqui essa consciência de que a gente não é só o corpo, matéria, carne, e que é frágil. Hoje estamos bem, a gente passou não muito tempo pela pandemia e vimos algo que é invisível aos nossos olhos, nos adoece, e é a fragilidade física que vai o trazendo. Mas além desse corpo físico, que tem a sua fragilidade, onde, quem sabe, a sociedade do nosso tempo foca muito em a gente cuidar desse aspecto aqui, mas nós temos essa dimensão espiritual, alma, espírito, é isso que nos dá a vida, que mantém isso aqui. Mas este lado, muitas vezes, nem por todos tem a mesma devida atenção e devido cuidado. E aqui a gente quer dizer, unir a nossa vida a Deus, ter uma espiritualidade, ter uma fé, cuidar dela. E aí, como eu já dizia, esta fé que é sustento, então, para a nossa vida, onde estou firmado e a partir de onde eu vou conduzindo a minha vida. Então, entre tantas coisas e que vai, mas muitas vezes também por esse esquecimento de Deus, ou a gente não viver um Deus verdadeiro, a gente vai criando outros e falsos deuses também, né? E este cuidado que nós precisamos ter. Como lidar com a morte, padre? Principalmente em tragédias como essa, né? De criancinhas inocentes, que chocam muito, né? Choca, sem dúvida. A morte para nós, enquanto humanos, sempre é um aspecto que nos impacta. Porém, nesses dias celebrando a Páscoa, nós sabemos que esta morte física que todos nós passaremos, um percurso da nossa humanidade. Agora, choca-nos sim quando essas vidas são ceifadas de uma forma injusta, como a gente vivenciou nesses dias aqui. Agora, como dizia, essa morte sim faz parte da nossa humanidade que é finita, ela foi agora redimida por Jesus, e nós temos essa certeza de vida eterna, aquilo que nós estamos celebrando agora, a ressurreição de Jesus. Então, tem este aspecto aqui. A gente não para ali, a gente crê na vida eterna, mas isso por esta vida que a gente foi vivendo aqui na nossa realidade também. Claro, e diante da morte, que, como eu dizia, se nos impacta, e aqui quem tem fé, com certeza faz um olhar para a morte de uma forma de quem não o tem. Quer dizer, mas não faria sentido também a gente viver, progredir simplesmente para a gente morrer e tudo terminar ali, né? Não teria muito sentido tudo isso aqui. Por isso que a gente é iluminado por essa certeza de vida eterna. Agora, a morte, quando a gente passa por ela, a morte das pessoas que nos são próximas, então mexe como um todo da nossa vida, mexe com os sentimentos, mexe com as nossas emoções. E aqui novamente entra esse valor da fé, no sentido de unir-se a Deus, e aí então essa realidade que é redimida, cremos na ressurreição, esse Deus que no seu amor concede no seu Espírito Consolador, e que vai então vindo ao encontro desse nosso coração ferido para trazer ali serenidade e conforto, e as pessoas de fé que estão próximas daqueles que passam por esta realidade, sobretudo de realidades trágicas como essa, são chamados a ter esta empatia, esta compaixão de proximidade, de cuidado.
para ajudar quem está vivenciando esse momento. Mas é um aspecto, sim, no geral, delicado de cada um vivenciar. O nosso tempo também vai cada vez menos lidando com essa realidade de morte, né? No sentido assim, quer dizer, quando está enfermo, tira-se da vista, morre às vezes nos hospitais distantes do olhar de cada um. O fato de sepultar quanto mais rápido é uma forma, quantas vezes, talvez querer ignorar esta realidade também. É uma marca do nosso tempo também. Estamos mudando até nesse sentido. Até nesse sentido percebe-se, né? Você tinha um tempo de... e são mudanças rápidas assim, que vão acontecendo, né? Mas tempos idos, essa questão de velar, por exemplo, olhando no sentido aqui, às vezes tinha essa questão 24 horas, só depois... Hoje vai se reduzindo, mas o que está por detrás de tudo isso, né? Tem circunstâncias particulares, mas muitas vezes a gente não querer se deparar com esta realidade aqui também. Pode ser um aspecto desse aqui. Acelerar todo esse processo, né? De poder se acostumar com uma coisa tão ruim, que é o caso da morte, né? Sim, claro, a gente, como dizer, é uma coisa que mexe muito conosco, a gente muitas vezes tem essa dificuldade de vivenciar tudo isso, mas é uma realidade e daqueles que sabemos, nós passaremos, aqueles que estão à nossa volta passarão, e será que a gente não precisa de alguma forma preparar-se para vivenciar esses momentos também? Porque quando eles chegam, senão, essa realidade que quantas vezes tira todo aquele, quer dizer, tira o chão, e como que vive-se nesse momento, no desespero, no pranto, né? Então, por isso, claro, a fé vai iluminar-nos nesta realidade, como vamos lidar com essa situação também. Mas é um assunto difícil de se debater em família, né, padre? Né? Sim. Até porque tem aqueles que acham que isso atrai, né? Não vamos falar muito que isso atrai. Atrai momentos ruins. Sim. Bom, padre, o senhor falou que nós ainda vivemos o momento da Páscoa, apesar de ter sido celebrado nesse domingo, né? A Catedral tem alguma programação especial nessa semana? Estão agora, como dizia, e para nós católicos, e nós continuamos a celebrar por 50 dias a Páscoa. Nós estamos entrando agora no tempo pascal. Esses primeiros 8 dias são a 8ª pascal, são como que o grande domingo da ressurreição. Na liturgia, a forma de a gente vivenciar estes dias, a celebração litúrgica, é como estamos vivendo o domingo. Então, essa Páscoa se prolonga. E este é o sentido de a gente poder fazer essa experiência de ressurreição. Quer dizer, Cristo ressuscita. É a certeza da nossa fé, é a base, a razão da nossa fé. Está aqui, o sustento de tudo. Agora, como a gente vai fazer essa experiência de ressurreição dentro da nossa vida, né? E aqui, então, Cristo morreu lá na cruz para resgatar-nos do pecado e todo o mal, para que situações trágicas como essa que a gente viveu não mais viessem a acontecer, né? E a Páscoa a gente mudar atitudes, mudar comportamentos. Muitos fizeram o seu caminho, por exemplo, de Quaresma, fizeram a sua penitência, o seu esforço para celebrar a Páscoa. E ontem até nas celebrações dizia, não faz sentido agora a gente chegar agora, hoje, segunda-feira, e voltar a tudo aquilo que a gente tentou, que de ruim da nossa vida que a gente quis converter-se e voltar àquela realidade. Não faz sentido. A gente fez esse caminho de sacrifício, de esforço para chegar a um tempo novo, diferentes, melhorados também, né? Então, agora nós, quer dizer, no aspecto de paróquia, como você questionava, nós ali nas missas, então, são vividas dentro desse período do tempo pascal. Esse caminho vai conduzindo-nos depois que vai concluir todo esse tempo com Pentecostes. E nós, quando paróquia aqui, então celebramos também o Divino, é um caminho que a gente vai fazendo junto com a comunidade para vivenciar. Mas, então, é essa experiência pascal que nós estamos fazendo. Dentro daquilo que vamos ter nessa semana também, e aqui já comunicando e fazendo um convite também, hoje, às 19 horas, na Catedral será celebrada uma missa em memória dessas 4 crianças falecidas. O CI Cantinho Bom Pastor esteve em contato conosco também para podermos marcar uma celebração. Então foi programada para hoje, às 19 horas, ali na Catedral, onde então o CEI também está fazendo esse convite com as famílias das crianças, os professores ali do CEI vão também estar. E aqui abrindo esse convite a toda a comunidade que se faz solidária, sem dúvida cada uma das pessoas que tem um pouco de empatia e sentimentos, compaixão, está tocado por esta realidade também. Então, somos convidados também a ali estar, elevando esta oração pela vida eterna dessas crianças, rezando pelos seus familiares, que com certeza, se nós sentimos eles ainda mais, e todos que estão tocados por esta realidade. Então, a nossa oração, para que nessa oração possamos encontrar força. Então, fica o convite hoje, 19 horas, essa missa em memória, nessa intenção de 7º dia também dessas crianças falecidas. 7 horas da noite na Catedral São Paulo Apóstolo. Isto. Padre, como é que está a Catedral, padre? Nós estamos, então, com a nossa vida
pastoral, quer dizer, a catedral tem seu aspecto estrutura, os cuidados com esse aspecto, mas é acolher cada uma das pessoas, cada uma das celebrações, a nossa vida pastoral. Então, claro, o tempo de pandemia que a gente vivenciou, eu quando cheguei aqui estava um ano, depois entrou a pandemia, mudou todos os ritmos ali dos nossos grupos pastorais, movimentos, tínhamos aquele tempo das celebrações que ficaram suspensas, então depois foi tendo o retorno, as pessoas um pouco acanhadas em poder voltar, mas agora nós vamos vendo, e esse ano a Páscoa, no sentido de participação, nós vimos que depois desse período pós-pascal foi o ano assim, agora mais participativo também, as pessoas assim, estão podendo voltar já com mais segurança, porque sabe aquela insegurança antes que tinha, ainda está aquela coisa de os cuidados que tem que ter, que não devem ser abandonados, mas ainda tínhamos um tempo de mais delicadeza. Então agora uma maior participação também. E estamos no sentido bem, no sentido de participação de fiéis, dispostos para acolher ali na catedral. Junto comigo temos outros padres que trabalhamos, então tem uma procura muito frequente também das pessoas que vêm para o aconselhamento, vêm para a confissão, e saibam que ali na secretaria sempre de terça a sexta, manhã e tarde, das 8h30 às 11h30, à tarde, das 2h30 às 5h, sábado, das 9h às 11h, tem algum padre sempre ali nesse plantão de atendimento, de aconselhamento, de confissões, e isso tem uma procura muito grande aqui na catedral, né? A nossa cidade tem outras paróquias, são 17 paróquias dentro de Blumenau, cada paróquia tem também o seu padre, mas ainda para muitos a igreja catedral é a igreja matriz da cidade, então a matriz, né? Tem um afeto com ela aqui também. E o centro de Blumenau, nós estamos aqui, Blumenau, claro, é referência para as cidades vizinhas, então muitos que vêm para Blumenau fazer outros assuntos, cuidado de saúde, outras situações que vêm, passam também pela catedral para um cuidado e uma assistência espiritual. Então a gente tem essa preocupação de poder bem acolher ali também cada um daqueles que passam pela catedral. E a estrutura da catedral, como é que está, padre? Então, nós temos, sempre vai tendo demandas, nós temos, desde que cheguei aqui, nesse cuidado todo, os projetos preventivos dos bombeiros, isso é recorrente, quer dizer, assim, muitas instituições passando por isso também, mas peguei a fase de que, assim, temos que executar, né? Se teve tempos onde foi assim, se tem aqueles prazos que vão sendo deixados e foram sendo prorrogados, desde que cheguei aqui, então nós tínhamos que, chegou naquele tempo, não, alguém tem que fazer e chegou no tempo de a gente fazer. Então, é aquele trabalho que, às vezes, não aparece tanto, mas que precisa ter sido feito, né? Começamos com aqueles sistemas vitais, que são desde saídas as luzes de saída de emergência, os extintores, aqueles aspectos vitais que tem. Depois a parte dos alarmes de incêndio, e agora nós acabamos de finalizar este ano acabamos de finalizar a parte dos hidrantes. Então, e é uma estrutura grande, porque quando a gente fala catedral ali, além da igreja, que já é grande, mas temos toda a parte ali onde fica também a diocese, e que às vezes é o centro catequético, o centro pastoral, o salão porta aberta. A paróquia tem também algumas lojas ali na Rua 15 e na Rua 7, né? A Rua 7 são da diocese, mas quer dizer, é todo esse complexo ali, então passa por esse aspecto aqui, então nesse cuidado. Nesse ano também, então, cuidando ali da estrutura no sentido de igreja, fomos fazer a manutenção no sentido de limpeza, mas aí já caiu parte de tintas, então não estava previsto, mas tivemos que fazer a pintura externa da parte de alvenaria. É uma manutenção que a gente faz em casa, só que aqui tem as suas demandas, né? Por exemplo, quando a gente vai limpar o teto lá, diz, lá no alto tá sujo, só que são 15 metros de altura, né? Não é nenhuma vassoura que vai chegar, então tem que pegar um guindaste, né? Então tem esses cuidados todos para manter. Temos nosso salão porta aberta, que atende a nossa comunidade. Ali a gente percebe assim que ele precisa, assim, atende hoje as nossas necessidades, mas é um local que demanda assim uma atenção nossa. Precisa de um também. investimento. Precisa de investimentos. Claro que então são espaços grandes, essas obras são bastante custosas. Então, mas estamos ali com a comunidade, tem nos ajudado e participado, e nós vamos dando, assim, aquele sentido assim, vamos dando o passo de acordo com o tamanho da perna, né? E aquele cuidado que não vamos fazer uma coisa que a gente não consiga depois honrar com os nossos compromissos também. Então, mas a comunidade participa, a gente vai sendo sensível com essas coisas que estão, então vamos cuidando desse aspecto todo. Padre, muito obrigado pela participação do senhor nessa segunda-feira, obrigado por ter participado aqui. Então, hoje, só repetindo, né, e chamando a atenção da nossa audiência, 7h da noite tem missa pela morte dessas 4 crianças, nessa tragédia da semana passada na creche Bom Pastor, 7h da noite, né, padre? Isso, 7h da noite em nossa catedral, nosso bispo Dom Rafael vai estar presidindo esta missa, vou estar ali também junto com celebrando, mas então será a celebração hoje às 7h da noite em nossa catedral, todos serão muito bem-vindos para podermos também, por esta fé que temos, nos unir,
rezar pela vida eterna dessas crianças, rezar em solidariedade pelas suas famílias, também pelo Sei Bom Pastor e todas as crianças que lá estavam e que vão continuar sendo ali assistidas também, e que a fé que nós temos, como dizia, venha de encontro a cada um, porque a nossa cidade ainda, a gente percebe, está nesse luto ainda nestes dias também. Obrigado, uma ótima semana. Igualmente, obrigado, Jorge, pelo espaço. Deus te abençoe a todos vocês ouvintes. Abençoado dia e semana. Eu conversei com o padre Marcelo Martendal, pároco da Catedral São Paulo Apóstolo, agora 11h32.